Olá, estamos iniciando o programa Saúde em Foco. Hoje vamos conversar sobre o tratamento de pele para gestantes. Sabemos que esse é um momento muito especial e alguns cuidados devem ser tomados. Para isso, temos uma convidada muito especial, a mestranda, médica dermatologista, Michele, que vai conversar um pouco conosco então sobre como se faz esse diagnóstico, acredito, e também o tratamento dessas doenças que podem aparecer na pele das gestantes. E não é só doença que aparece, tem algumas coisas que podem incomodar as mulheres durante a gestação e que às vezes passam desapercebido, não é? Sim, durante o período gestacional ocorrem várias modificações no corpo da mulher que podem gerar alterações tanto fisiológicas como também o aparecimento de algumas doenças que podem ser específicas do período gestacional. Considerando que o grupo de gestantes é um grupo peculiar em relação à terapêutica, então há uma dificuldade muito grande dos médicos ou dos profissionais que atendem essa mulher de saber o que pode ser prescrito. E mais peculiar ainda em relação à pele. Então a gente tem algumas orientações de medicações que podem ser prescritas e tem uma limitação dessa terapêutica, Então eu busquei assim tentar centralizar em algum documento um guia que fosse prático para que fosse utilizado por os médicos que fazem o atendimento na atenção primária, para que eles se sentissem seguros de atender esse público de pacientes. Então, Michele, tu criaste um protocolo dentro da tua dissertação de mestrado para que facilitasse esse atendimento a essas gestantes. Porque eu imagino que lá no atendimento do pré-natal, pelo médico, se tenham tantas dúvidas e tantos questionamentos ali, tantos detalhes para se cuidar sobre a saúde da mãe e do bebê, que talvez algumas questões de pele realmente passem desapercebidas. Sim, assim, o que eu percebi atuando na atenção primária é que dentro do atendimento o exame físico dermatológico ele é deixado de lado, então pouco se vê a descrição dessas alterações, na maioria das vezes fisiológicas, mas também de algumas alterações que podem ser patológicas, então acaba sendo um pouco desvalorizado. A gente precisa entender que a autoestima dessa mulher, ela está um pouco ali enfraquecida nesse período, ela está tendo alterações emocionais, alterações do corpo, ela está se readaptando àquela nova mulher, que está transformada ali naquele momento e muitas vezes tem a sua autoestima abalada. Então, a própria mulher, naquele momento, às vezes deixa de mencionar algumas coisas que estão incomodando por ela achar que não vai ser valorizado. E aí o médico, o enfermeiro, o profissional que está atendendo essa mulher, precisa voltar um pouco esse olhar também para a parte da pele, E aí pele, cabelos, unhas, a parte dermatológica como um todo. Então, Michele, mesmo sendo dermatologista, tu também atende, na atenção primária, como tu disseste. Então, foi a partir desse cenário, dessa tua experiência, que veio esse tema, da dissertação para a gente analisar a pele dessas gestantes. A partir disso, então, como é que se desenvolveu esse trabalho, assim? Teve um levantamento dessas gestantes, então nos conta um pouquinho sobre essa parte. Sim, primeiro foi feito um estudo de campo com as mulheres que são atendidas na atenção primária, os atendimentos de pré-natal, buscando quais as alterações dermatológicas que elas apresentavam, como que era feita essa abordagem, e aí a gente foi identificando quais eram as alterações mais evidentes entre as alterações fisiológicas e patológicas, e a partir daí foi pensado um protocolo de condutas para a gente tentar, de alguma maneira, padronizar e facilitar esse profissional que está atendendo ali na atenção primária em relação a essas condutas. E, Michele, quando tu fala assim, alterações fisiológicas e patológicas, explica assim para quem está em casa entender um pouquinho melhor do que tu está falando. Tá. Alterações fisiológicas são aquelas alterações que são esperadas no período gestacional, como, por exemplo, um edema, um eritema palmar, as mulheres podem ficar com as mãos mais avermelhadas, o aparecimento de hiperpigmentação, quando fica mais escura a pele em algumas regiões, como axilas, virilhas, isso é fisiológico, é esperado, não precisa se preocupar, que logo após o parto a tendência é ir melhorando até os 6 meses de idade do bebê. As alterações patológicas são doenças que podem aparecer nesse período gestacional. E aí entram algumas doenças que são específicas da gestação e algumas doenças que podem ser agravadas no período gestacional.
Então aí precisa de um olhar um pouco mais atento, tanto para um diagnóstico quanto para o tratamento dessa gestante. E Michele, nos conta então o que encontraram nesse estudo de campo. Foi bem interessante esse estudo, que a gente conseguiu identificar a influência tanto do peso antes da gestação quanto do ganho de peso dessa gestante em alterações relacionadas à pele, cabelos, unhas. Então a gente conseguiu ali relacionar esse sobrepeso ou obesidade principalmente com maior aparecimento de estrias, de manchas na pele, e aí as manchas como um todo, melasma, hiperpigmentação, né, as hipercromias. Então é um assunto que a gente aborda tanto, né, que é tão pensado durante o pré-natal e antes disso, né, pelo que a gente viu também, é um peso prévio, né, quanto é importante esse cuidado, né, de se ter aquele acompanhamento na curva da gestante, ou até mesmo aquela gestante que está pensando em ter, quer dizer, aquela mulher que está pensando em ter um bebezinho, como é que ela pode ir se cuidando para prevenir, inclusive, esse tipo de alteração, não é? Porque quando a gente pensa em relação à obesidade, o ganho de peso, a gente vai pensar mais em relação às doenças metabólicas. Não pensa em relação às doenças de pele. E aí a gente conseguiu relacionar que sim, tem influência, né, tanto das mulheres que estavam com um peso acima no período pré-gestacional, quanto aquelas que ganharam muito peso durante a gestação. Então, é sim um fator que vai influenciar no aparecimento dessas doenças. Isso que se avaliou diversos outros riscos, mas esse foi o mais importante. Esse foi o mais importante. E, Michele, dessas alterações, então, mais comuns, né, que a gente chama de fisiológicas, tu consegue nos dizer, assim, quais foram as mais frequentes para que quem está em casa pensando, tô aqui gestante, tô com uma mancha aqui, tô com uma diferença que é normal? O que apareceu mais? O que nas nossas gestantes foi mais evidenciado foi o aparecimento de estrias, né, que ali as fibras elásticas de colágeno, por um crescimento muito rápido, elas podem se romper e aí vem o aparecimento das estrias gravídicas, principalmente ali em abdômen e quadril, tá? Menos mulheres relacionaram ao aparecimento de estrias nas mamas, mas também é bem frequente. E as hiperpigmentações, a hiperpigmentação principalmente que foi evidenciado nas nossas gestantes foi de região genital e axilar, mas também grande relato de melasma nessa gestante. Aí uma coisa bem interessante, uma curiosidade, esse melasma mais relacionado naquelas que não eram primíparas, né, que não era o primeiro filho, em geral as que tinham 2 filhos ou mais. E doenças apareceram também? Doenças a gente teve menor evidência nessas gestantes. Aí seria até um fator para a gente tentar estudar, talvez, aquela população que não teve acometimento de muitas doenças gestacionais. Que bom, né? No fim, que elas estão sendo acompanhadas pelo pré-natal, né? Então, acho que isso também é um fator importante. Foi avaliado gestantes em acompanhamento de pré-natal, né? Então, esse é um fator que pode prevenir, né, que isso tudo aconteça. A orientação bem importante nesse período gestacional. Então, desde a primeira consulta, é importante a orientação dessa gestante, tanto em relação à questão nutricional, mas também do que pode ser esperado durante essa gestação. Então, cabe ali ao profissional que está atendendo explicar para ela o que é fisiológico, o que pode acontecer durante a gestação. Para isso, também trabalhando na cabeça dessa mulher as questões de saúde mental, né? As mulheres, às vezes, ficam um pouco tensas, um pouco preocupadas com aquele corpo modificando, então ela tendo uma orientação, ela já vai encarar aquilo de uma outra maneira e aí impacta muito na autoestima dessa mulher. Então quem, né, a gente observou, né, lá que tiveram essas alterações, né, mais comuns, vai ficar por isso mesmo? Tem que levar toda a gestação, é da gestação, ou a gente pode minimizar, tratar, melhorar? O que faz nesse caso? Porque a automedicação também não dá para ser na gestação, né? Principalmente na gestação, não. Que a vizinha indicou, não vai dar. Bem legal esse ponto, porque assim, mesmo que sejam alterações fisiológicas, não precisa ficar sem fazer nada. Né? E aquele discurso que eu estava falando, questões de autoestima, né? da modificação no corpo dessa mulher, mesmo ela tendo esse entendimento de que é fisiológico, é importante eu perceber o impacto que aquilo está causando na vida dela e ter essa sensibilidade, essa empatia. Então, existe uma gama de produtos, de tratamentos que podem ser utilizados durante a gestação e que a gente vai amenizar, inclusive, essas alterações que são fisiológicas. Então, não precisa ela ficar sem tratar porque é esperado durante a gestação, ou ela ficar com aquilo pelo resto da vida porque é normal, é visto, né,
como que não precisar se tratar. Pode sim ser tratado, às vezes chega uma paciente que tem acne, que tem estria, que tem melasma, e ela pode fazer sim tratamentos durante a gestação e após a gestação continuar com esses cuidados, né? Mantendo ali a autoestima dela, melhorando a saúde mental, impacto daquelas alterações no cotidiano dela. E tem mais uma questão que eu acho que é bem comum da gente ouvir. Ah, mas esses produtos, né, dermatológicos para cuidar da pele são muito caros, eu não vou ter acesso a eles. Ótimo ponto também. Então, a primeira coisa que eu me preocupei quando eu comecei a pensar na formulação de um protocolo era em relação a custo. Realmente, os tratamentos dermatológicos hoje em dia, em geral, têm um custo mais elevado, então não seria um tratamento mais acessível para o público que eu estava desenvolvendo, que é para atendimento na saúde pública. Então, a primeira coisa que a gente foi pensando, né, foi em relação ao custo desses produtos. Então, no protocolo, eu vou sugerindo, claro, eu também coloco alguns produtos de marca, né? Dependendo da comunidade em que seja feito aquele atendimento, tem pessoas que vão ter um acesso melhor. Mas, em geral, eu tentei buscar os produtos de menor custo e aí entram formulações, né? Fórmulas que sejam manipuladas na farmácia de manipulação, sempre com baixo custo e de uma maneira também que eu conseguisse ter uma aplicabilidade nesse público, que fosse fácil de utilizar, com uma rotina mais tranquila e que o médico lá que estivesse atendendo ou o enfermeiro que estivesse atendendo conseguisse orientar de uma maneira prática também. Então, não adianta eu encher de produtos com uma rotina que ficasse mais complicada, que eu sei que não ia ter adesão. Então, é importante isso, a gente visou mais o baixo custo e a praticidade desse atendimento também. E além do custo também, observou-se muito os produtos que a gestante pode utilizar, porque há realmente uma restrição, né? Não é tudo que dá para utilizar. É um grande desafio, eu acho que nessa pesquisa, foi a gente conseguir um embasamento científico do que fosse prescrito. Porque você vê um produto que está lá à disposição na farmácia, ou que você veja que tem à venda, não é a mesma coisa do que você comprovar em artigos científicos de que realmente tem uma eficácia. Então, como a gente fez um estudo dentro de um mestrado, a gente precisava ter esse embasamento. Então, a primeira linha nossa foi a gente buscar o que se tem liberado pela Anvisa, pela FDA, que são os órgãos reguladores dos produtos, né? Então, a primeira coisa foi a gente ver o que era liberado. E aí, o segundo passo foi ver o que a gente tinha de artigo científico que tivesse utilização daqueles produtos. Então, todas as fórmulas que foram sugeridas são com produtos que são liberados por essas agências reguladoras e que tenham algum artigo, algum estudo que tenha comprovado a sua eficácia. Então, isso limita mais ainda o nosso tratamento. Então, a gestante já é um grupo peculiar que eu não posso fazer qualquer tipo de tratamento. E com embasamento científico mais ainda, então limita um pouco mais. Mas ainda assim, deu para a gente deixar com bastante opções e dependendo ali das queixas, a gente até associar alguns tratamentos de uma maneira prática para que ela consiga utilizar. Então, Michele, só para deixar bem claro, até, né, tu trouxeste um exemplar, né, do protocolo, ele não é um protocolo para a gestante utilizar. Ele é um protocolo para o profissional de saúde, né, para o médico que está na unidade básica ou qualquer local que não tenha tanta afinidade com a dermato, conseguir de uma forma mais prática consultar ali, né, quais são os produtos, os medicamentos que podem ser usados para cada caso, isso, não é? Isso, muitas vezes a gente acaba consultando no atendimento, né, na atenção primária, a gente consulta o que é liberado, qual a classificação desse medicamento, eu posso utilizar ou não, mas é bem pobre de informação em relação a produtos dermatológicos. Então, esse aqui é o protocolo que a gente tem, é um protocolo que ficou como guia bem prático, tá? Então, dentro dele, a gente vai ter as formulações, está dividido de acordo com os grupos de doenças. E aí, bem prático, fala um pouquinho sobre cada doença para você tentar identificar. Às vezes fica na dúvida do diagnóstico e aí pode vir aqui e ir lendo em cada doença para tentar diferenciar. E já com as terapêuticas, tá? Com algumas sugestões de fórmulas, alguns cuidados que precisa ter, como que é o diagnóstico de cada doença também, importante, tá? Então, o guia para ser utilizado pelo profissional que está fazendo o atendimento dessa gestante, lá na atenção primária, tá? Para que seja de acesso rápido. A gente tem ele como e-book, que aí fica fácil também no atendimento, tá? No sistema do atendimento do prontuário, vai lá no e-book e dá uma olhada. Mas a ideia é que a gente consiga disponibilizar ele também impresso,
caso o profissional não tenha acesso, para que ele tenha lá no consultório, para consultar rapidinho, tirar as dúvidas e conseguir prescrever. É porque nem sempre é tão simples, né? Pensar numa medicação ali rapidamente durante o atendimento, então eu acho que vai ser um protocolo muito utilizado, né, na atenção primária e até em outros locais, né? Porque ele vai estar livre, disponível, porque né, é acessível, vai estar disponível gratuitamente, então eu acho que vai auxiliar bastante, porque a gente observou, realmente existem, né, essas doenças e essas alterações de pele durante a gestação e que podem ser vistas de uma outra forma. E pensar que a fila para um atendimento especializado com um dermatologista é muito grande, a demanda é enorme para poucos profissionais. Então, se você conseguir já atender aquela demanda na atenção primária, você diminui a quantidade de encaminhamentos e consegue resolver com mais rapidez, principalmente se pensando em doenças, né? Então, se você esperar mais tempo, você vai ter o agravamento daquela doença, complicações que podem vir tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, quanto mais precoce esse tratamento, melhor para os dois. Ótimo, parabéns pelo trabalho, Michele. Obrigada. Acredito que, né, vai servir muito para muitos profissionais. A gente ainda, né, poderia falar de tantas coisas sobre as alterações de pele, né, mas o nosso programa está finalizando. Então, te agradeço. Obrigada pela participação. Obrigada. Então, o Saúde em Foco de hoje fica por aqui e até um próximo programa.